dia, bem-vindos a mais uma aula de física. Agora a gente vai entrar no estudo sobre dinâmica, sobre movimento dos corpos. Só para lembrar da semana anterior que a gente viu o que são os movimentos de um corpo, mas a gente viu os tipos diferentes de movimento e como que a gente pode descrever esses movimentos matematicamente. Então a gente viu que existem diferentes tipos, como MRU, MRUV e MCU, que a gente trabalhou, e cada um desses tipos de movimento tem as suas próprias expressões matemáticas, tem as suas próprias fórmulas com as quais a gente consegue descrever aquele movimento. Então, esse vídeo vocês podem pular, é mais um contexto histórico, mas o que eu quero que vocês levem daqui é que o estudo acerca dessa causa do movimento, ele foi muito importante para a gente conseguir chegar nessas fórmulas matemáticas. Então, estudando essa causa do movimento, a gente consegue matematicamente descrever cada movimento. Bem, então a gente pode começar a discutir esse estudo acerca da causa do movimento na Grécia Antiga com Aristóteles. Lá em 300 anos antes de Cristo, Aristóteles tinha a hipótese de que o movimento é devido à força. Então, era necessário que houvesse uma força sendo aplicada sobre um objeto para que aquele objeto se locomovesse, para que ele tivesse uma velocidade diferente de zero. Então, o que o Aristóteles estava fazendo ali era observar o mundo ao seu redor e tentar descrever e explicar ele. Então, ele provavelmente viu algumas pessoas tentando empurrar um objeto muito pesado e que, se aquelas pessoas não estivessem empurrando, fazendo força sobre aquele objeto pesado, o objeto permanecia com velocidade igual a zero. Então, se não houvesse força ali atuando, a velocidade do corpo era igual a zero. Então, essa era a hipótese do Aristóteles, de que para que houvesse velocidade, era necessário que houvesse uma força sendo aplicada. Agora, essa hipótese do Aristóteles, ela pode parecer que tem alguns furos. Ela não conseguia, talvez, explicar muito bem algumas situações, como a dessa flecha, por exemplo. Pela hipótese do Aristóteles, a flecha, ela, depois de ser lançada, deveria ter velocidade igual a zero, né? Por quê? Quando ela está ali no arco e flecha, o que está fazendo força sobre a flecha é a corda do arco e flecha. Então, quando o arco e flecha quando a flecha é lançada e sai ali do arco e flecha, e a corda não está mais em contato com a flecha, não há mais força sobre a flecha. Então, o que faria com que a flecha continuasse se movendo? O que faz, segundo Aristóteles, para que ele conseguisse explicar essa situação que parecia que não entrava ali na hipótese dele, para conseguir explicar, ele dizia que a flecha, ao se locomover, o ar, ela deslocava o ar e aquele ar ele ia para trás da flecha e empurrava a flecha, por isso que ela continuava em movimento. Então, tinha uma força ali do ar atuando sobre a flecha, por isso que ela ainda tinha velocidade. Agora, essa hipótese do Aristóteles acerca da força e da velocidade, ela foi muito bem aceita. Várias ideias do Aristóteles foram muito bem aceitas durante muito tempo. Foi só depois de muito tempo, lá para o final de 1500, que veio Galileu Galilei para contestar as ideias do Aristóteles. Então, segundo Galileu, não era necessário que houvesse uma força atuando sobre o corpo para que ele permanecesse em movimento. Ele chegou a fazer um experimento mental aqui, pensou em uma situação em que a gente tivesse uma bola completamente esférica sobre uma superfície completamente lisa, sem ar nem nada, ou seja, sem atrito e sem ar. Então, se nessa experiência, se a gente botasse essa bola perfeita sobre a superfície perfeita com uma certa velocidade, o que aconteceria com a bola? Se não tem atrito, se a superfície é completamente lisa, o que vai fazer com que a bola pare? Ela vai... Nas ideias do Galileu, a bola nunca pararia.
ela permaneceria naquele movimento de velocidade constante para sempre, já que não tem um ar ali atuando sobre a bola e não tem atrito. Então, não era necessário que houvesse alguém puxando a bola para que ela continuasse se movendo para sempre. A ideia do Galilei era de que um corpo em MRU, em um movimento retilíneo uniforme, permanece em um movimento retilíneo uniforme também, assim como um corpo em repouso continua em repouso. Então, para ele, não era necessariamente uma força ali atuando sobre o objeto para que a velocidade dele fosse diferente de zero. Para ele, era somente necessário uma força para que o movimento do objeto mudasse. Então, para que houvesse uma mudança na velocidade do movimento. Então, alguma coisa ali a ver com a aceleração daquele objeto, força e aceleração. Bem, essa ideia do Galileu de que um corpo em movimento continua sempre em movimento retilíneo uniforme é a ideia precursora da ideia de inércia. Então, essas ideias dele entraram no trabalho monumental de Isaac Newton. Então, o Newton, ele conseguiu trabalhar em cima do movimento dos corpos e conseguiu descrever o movimento dos corpos em apenas 3 leis. Então, com essas 3 leis físicas, a gente conseguiria trabalhar com qualquer tipo de movimento do corpo. Então, diferente do Aristóteles, o Isaac Newton ele conseguiu observar o mundo, descrever o mundo de uma certa forma que todas as situações fossem muito bem explicadas. Tanto a situação em que há uma pessoa empurrando um objeto muito pesado, quanto a situação da flecha ali. Então, o trabalho do Isaac Newton foi muito importante e no próximo vídeo a gente vai entender melhor o que são essas 3 leis, porque elas são tão importantes na dinâmica e para entender o movimento dos corpos.